Fala jogador, fala torcida tricolor. Vamos para um resumão da rodada 7 do Campeonato Brasileiro. Sei que o vídeo vai sair, né? Tá saindo meio tarde, mas o que importa é, antes tarde do que nunca, né? Comentários engraçados sobre os jogos e ao mesmo tempo, né? Comentários aqui curiosos de minha parte. Então vamos começar aqui, ó. Bahia e Bragantino. Cara, eu sou jogador de cartola, não sei se você é jogador de cartola, né? Mas se tem um time que eu raramente coloco algum jogador é do Bragantino. Por quê? Se o Bragantino ganha sem jogar bem, às vezes ganha na cagada. Mas a ideia do Bragantino o Bragantino é um golfinho, sobe pra uma gracinha, daqui a pouco desce, né? Começou ele ganhando, aí ganhou de um time, né? Ganhou do Curitiba, se não me engano, né? Ganhou outro jogo, daqui a pouco, pum, já tá ladeira abaixo, né? Foi o que aconteceu no passado, foi o que aconteceu no retrasado. O Bragantino já chegou ali no ano passado a competir com o Fluminense pelo quarto, quinto lugar, né? Daqui a pouco, 8 rodadas caindo, e quem ressuscitou o Bragantino naquela ocasião é o Fluminense, né? Então, na vitória clara do Bahia, né? 2-0, contra um time que você já meio que espera que você vai ter um resultado positivo jogando em casa, né? Menos o Fluminense. Palmeiras e Botafogo, Palmeiras 2, Botafogo 1, mais uma expulsão do Botafogo, briga lá dos jogadores contra o Marlon Freitas, cara, é ex, cara, é ex, o nome tá específico, é ex-jogador, deixa o cara pra lá, cara, deixa o cara pra lá, né? Às vezes triste, jogou com você ali por 4 anos, mas é ex, cara, é ex, né? E aí o Botafogo comprou uma briga com o Palmeiras desde o Flamengo já tinha uma briga com o Palmeiras desde lá de trás, 21, 19, sabe sei lá quando, e o Fluminense começou essa briga agora por conta desse ex-jogador do Fluminense, né? Que também é ex-jogador do Wolves. Mas aí, ó, o Botafogo tá triste, velho. A última vitória do Botafogo foi um 4-0 em cima do Cruzeiro, né? Curiosidade, o Botafogo tá mal, meteu um 4-0 no Cruzeiro, que tá pior ainda, né? A sorte do Botafogo tem 2 jogos a menos aí, contra o Atlético Paranaense e contra o Vitória, que pode jogar toda a sua força, né? Mas o Botafogo tá ruim, tem transfer ban, pode tomar outro transfer ban no futuro, né? E o que aconteceu com o Vasco, o que está acontecendo com o Botafogo, reacende a discussão. Será que a SAF é uma boa solução? Né? Mesmo uma SAF estruturada, será que é uma boa solução? Né? Aí é uma questão meio curiosa. Atlético Paranaense Cruzeiro, Atlético que havia perdido do Fluminense, né? Jogando em casa, ganhou de 2-1 do Cruzeiro. E o Cruzeiro, mais uma vez, perdeu. Parece que, tipo assim, você vai ver o jogo do Cruzeiro. Parece que eles estão afogando assim. Parece que eles vão subir assim na superfície, quando tá quase na superfície para respirar, um peixe vai, pega e puxa ele para baixo, uma âncora puxa ele para baixo, né? E por exemplo, o Botafogo, né? O Botafogo na primeira rodada, quando fez 4-0 no Cruzeiro, deveria ter assim, ó, aí tá bem, né? Ó, metemos 4-0 no Cruzeiro, o Cruzeiro tá benzão ali no Campeonato Mineiro. Cruzeiro é terceiro do ano passado, né? Mas aí coisas mudaram, mudou técnico, mudou o estilo de jogo, mudou o modus operandi de treinamento, tudo mudou, mas aí os jogadores não perceberam, né, que eles deveriam também jogar, mesmo falando que jogaram contra o Cruzeiro, contra os outros times, né? Mas enfim, né, e o Cruzeiro tá ali, ó, se não se preocupar em mudar agora, vai ficar muito distante para recuperar uma possível vaga na Libertadores, né? Porque pode vencer 1, 2, 3 jogos, mas será que os times lá de cima também não vão ganhar esses mesmos 1, 2, 3 jogos? Né? E aí temos o Atlético Mineiro, que inclusive o Atlético Mineiro vai ser o time que a gente vai enfrentar agora. O Atlético Mineiro não ganhou jogo jogando como visitante. Ganhou ali 2 ou 3 jogos como mandante, empatou contra o Remo, né, 3-3, na minha opinião, o melhor jogo do campeonato até agora. E jogando como visitante só perde, né? Só perde. E aí, continuando, São Paulo que perdeu a primeira, agora São Paulo 16 pontos e o Palmeiras também 16 pontos, o Fluminense ganha, mas também 16 pontos,
talvez estaria ali em segundo ou terceiro ainda, agora o Fluminense está em quinto. Mas tem muito futebol para rodar ainda, né? Muito futebol para rolar. Mirassol e Curitiba. O Mirassol, ano passado, não havia perdido um jogo sequer em casa. E aí ele hoje agora perdeu para o Curitiba com um gol do La Vega. O Curitiba que, jogando como mandante, pratica. Parece que o Curitiba colocou um slogan, que era o slogan do Brasil, lá em 2006, 2007, 2008, 2005, 2006, 2007, na verdade. Que era Brasil, um país de todos. Ou seja, todo mundo pode entrar no Brasil, mas o Brasil não pode sair, né? O brasileiro pode ir para qualquer lugar do mundo, vai ser deportado. O brasileiro não consegue entrar na Espanha, o brasileiro não consegue entrar nos Estados Unidos, mas todo mundo consegue vir para cá, porque o Brasil é um país de todos. É o slogan do Curitiba. Jogando em casa é um gato. Jogando fora de casa, o bicho destrói, velho. Venceu o Cruzeiro, venceu o Corinthians, venceu agora o Mirassol. Curitiba tá bem. Curitiba tá bem. E eu posso dizer que o Curitiba tá bem porque tem jogador do Fluminense no Curitiba também, né? Será? Thiago Santos, o Keno, agora o La Vega, gol de novo do La Vega, né? Mas o maluco não tinha oportunidade no Fluminense, né? Tomara que continue jogando bem assim, volte pro Fluminense e continue metendo gol. E aí, Santos Internacional, esse é um dos dois jogos que vem a ideia na minha cabeça de nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. No final vai todo mundo perder. Porque, cara, que jogo ruim, velho. Parece que todo jogo do Santos é um atestado de burrice para quem vai assistir. É ruim de ver jogo do Santos. Eu acho que o único jogo bom do Santos que eu vi foi uma vitória de 3-0, que eu nem lembro se foi uma vitória mesmo de 3-0, ou se foi um 3-1, em cima do Corinthians ano passado. Acho que foi o único jogo bom do Santos que eu vi, que de resto, nossa, morte lenta, né? E o Internacional também não ajuda, né? O Internacional parece que tem um certificado, ele colocou um certificado assim na parede. Nem competência de atacante, porque, cara, já fazem muitos anos que o Inter, ó, chuta e não faz gol, velho. Isso é louco, né? E tomara que continue chutando e não fazendo gol quando enfrentar o nosso Flusão, né? E esse daqui eu vou deixar para falar já, vou deixar ele por último, né? Grêmio e Vitória. Engraçado do Vitória é que todo jogo do Vitória estão com 2-0. Ou ganha de 2-0, né? Perde 2-0, todo exagero, né? Foram 7 jogos aí, nem todos os jogos foram 2-0, mas engraçado que tem muito 2-0 envolvendo o Vitória. Posso até ver no finalzinho para ver se realmente tem muito 2-0 ou é só coisa da minha cabeça. Flamengo e Remo 3-0, o Remo que perdeu para o Fluminense jogando em casa por 2-0, né? E o Fluminense ainda fez o goleiro deles trabalhar pra caramba, porque podia ter sido mais. Aí o Flamengo foi, né, em casa, foi e meteu 3-0. Né? Um resultado normal. Eu tava torcendo, eu esperava mais do Remo, né? E Chapecoense e Corinthians, esse é o segundo jogo do nem quem ganhar vai perder, nem quem ganhar vai perder, ou ganhar ou perder. No final, vai todo mundo perder. É muito curioso como o Corinthians, ele é regularmente ruim, mas é competitivo, né? Chega em jogo de mata-mata, cara, qual o nome do treinador do Corinthians? Lorival Machado, não? Dorival Júnior. É incrível como o time do Dorival Júnior é competitivo, consegue vencer o mata-mata, sabe jogar o mata-mata, mas na hora de se regular no Campeonato Brasileiro, nossa, é morte lenta. É ruim de ver esse time do Corinthians também jogar, cara. Parece que não desenvolve o jogo, mano. Parece que, igual aquele jogo contra o ano passado, o Fluminense vai, e dá Hugo Souza. Aí vai dar um balãozinho, cobrança de falta do Mateuzinho. Foi o único chute deles na partida toda e foi gol. E foi um chute quase do meio do campo, que os zagueiros poderiam ter tirado, não tirou. Mas enfim, isso daqui não é sobre o ano passado, que sobre Chapecoense e Corinthians, né? O Chapecoense que voltou, conseguiu ganhar um ponto, mas conseguiu ganhar um ponto em casa. Você ganha um ponto em casa contra um time regularmente ruim, é complicado, né? Pô, é ruim isso, né? Mas o Chapecoense não tá mal, não. O Chapecoense e o Corinthians não estão mal, não. Né? E estarem não tão maus assim é até bom pro Fluminense, porque o Fluminense, quando enfrenta time ruim, vídeo Vasco, não que o time do Vasco seja ruim, mas no time que está numa situação ruim, é ruim o Fluminense, que o Fluminense ele se compadece, o Fluminense é um time empático, né? O Fluminense é um time muito empático, e aí é justamente disso que eu vou falar agora, né?
Vasco e Fluminense. Fluminense que começou o jogo fazendo o beabá do Fluminense, pressionar, aí ataca, pressiona, gera finalização e, pô, 1 minuto já faz o gol, né? E aí, tipo, a meia dúzia de torcedores que foi lá, tipo assim, caraca, já com 1 minuto, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Daqui a pouco gera finalização, gera finalização, gera finalização. Até os 20 minutos de primeiro tempo, o Fluminense já tinha finalizado 5 vezes. O Léo Jardim, ele trabalhando, o Léo Jardim, tipo assim, como o líder que ele ter olhado assim, ó, sou eu que trabalho aqui! E aí pegaram e finalizaram uma bola bloqueada. Uma segunda bola, depois de alguns minutos, bloqueado também. O Léo disse, meu filho, vocês têm que trabalhar. E dá-lhe Fluminense, daqui a pouco sai o segundo gol. Mas, o Fluminense tem um problema que não é exclusivo desse jogo. O Fluminense tem um problema que já vem de vários jogos, né? E, por favor, Zubeldia, por favor, cara, eu gosto muito de tu, tu é um ótimo treinador, né? Tu poupa os jogadores das broncas que nós, como torcedores, iremos dar quando você vai em coletivo e fala, não, o Freitas é um jogador muito bom, muito importante para a equipe, né? Isso é bom. Mas você tem que antecipar o problema. Chega a partir do minuto 65, o Fluminense aperta o botão de desligar e para de jogar. Né? Para de jogar talvez por cansaço, né? Tá ganhando ou tá empatando porque, tipo assim, o Fluminense, você tricolor pode me ajudar aqui, ó. Não tô ligado se tem algum jogo Fluminense de virada. Não me recordo. Comandante, o Fluminense tomou pouquíssimos gols como mandante. O único jogo que como mandante o Fluminense tomou 2 gols foi contra o Atlético Paranaense. O Fluminense fez uma virada, mas ainda assim o gol foi com 5 minutos. Mas aí chegou já no início do segundo tempo, o Fluminense estava ganhando de novo. Então, eu não me recordo de um momento, o Fluminense chegou no minuto 65 perdendo. O Fluminense tem 7 derrotas. E dessas 7 derrotas, uma foi contra o Boa Vista, o Fluminense já estava perdendo, mas era o time em reserva. Aí teve contra o Mirassol, que o mole foi, né, estava empatando, e teve o mole depois lá. Aí teve o mole contra o Palmeiras, mas aí foi fora de casa também, né? Aí, essa do Palmeiras, o Fluminense estava perdendo, mas tipo... Estava jogando melhor que o Palmeiras, mas mesmo assim chegou um determinado momento do Fluminense que o Fluminense apagou mesmo aquele jogo lá e o Palmeiras voltou a atacar, já que estava defendendo muito. Chega no minuto 65 e o Fluminense dá uma desligada. E foi justamente a partir desse momento, né, o Fluminense fez um gol, poucos segundos depois o Fluminense foi dar uma desligada. E aí, tipo assim, 2-0 o placar mais complicado de se lidar. Porque com 1-0, tu fica ligadaço, porque qualquer gol que tu toma é empate. Aí tu já volta pro jogo, principalmente em questão de mata-mata. Se tu fez 1-0, tu vai entrar defendendo. Mas tomou um gol, tu já vai tentar equilibrar as ações para tentar desempatar esse jogo. Mas o 2-0 não, cara, é o placar mais rabugento que existe. Por quê? Se tu toma um gol por um azar, um gol contra, o outro time pensa, dá pra virar. E você pensa, não dá. E às vezes dá. Né? 3-2 de virada é um dos placares que mais se tem virada. Né? E aí aconteceu isso. Em meia hora o Fluminense desligou. Naquele momento o Fluminense desligou. O outro time estava com muita vontade. Né? Tanto a torcida quanto os jogadores estavam com muita vontade. E acabaram conseguindo virar. E essa questão do outro time estar com mais vontade do Fluminense, tanto que os torcedores também não estavam com muita vontade, né, se não teriam lutado, porque tu vê, contra o Flamengo, lota, né, lotou. Mas contra o Vasco não colocou nada, ou seja, eles não estavam a fim de assistir o jogo, e mesmo que o Fluminense, né, tá em bom momento, não quero ver esse jogo, né, não quero ver esse jogo, né. Talvez por brigas do passado, sabe-se lá por quê, mas não estava afim. E aí, do outro lado, o meu chute é esse. O Vasco,
dos últimos anos, o Vasco e o Botafogo são fregueses master do Flamengo. São fregueses master do Flamengo. Né? Sei lá, 50 jogos, 49 vitórias e um empate. Eles não conseguem ganhar do Flamengo. Quanto o Botafogo, talvez tenha um pouco mais de competitividade. Se o Botafogo, por exemplo, tivesse entrado com um time titular no Carioca, tinha ganhado fácil daquele time. A questão é que teve expulsão do Botafogo, o Botafogo estava com reserva, teve aguaceira pra caramba, e aí o jogo acabou 2-0 pro Vasco. Mas geralmente o jogo contra o Botafogo é mais um pouco equilibrado e não existe muita rivalidade entre o Botafogo e o Vasco. Né? Assim como, por exemplo, o Fluminense, ele não se dedicava tanto contra o jogo contra o Botafogo, deixarem Calegari bater. Cara, é clássico, colocaram o Calegari bater uma cobrança de pênalti como se fosse contra um time de Série B, de Série C, né, enfrentando ali um time, né, um clássico. Deixaram o Calegari bater, perdeu, e logo em seguida o Fluminense perdeu de 1-0. No outro jogo, o João Kennedy vai bater o pênalti. E aí, ao invés dele bater sério, ele dá uma cavadinha. Pô, quem tá vendo isso, acha que cavadinha é um pouco de desrespeito, né? E acaba, né, elevando ali um pouco os nervos para jogar mais e tentar mostrar quem tá melhor. Eu acho que nessa linha de tipo assim, o Fluminense não está se dedicando tanto em todos os jogos e ganha mesmo sem se dedicar tanto. Do outro lado, cara, quando fez o terceiro gol, chuva de artifício. Não sei se onde você mora chutou fogos de artifício também. Onde eu moro, fogos de artifício pra caramba. Eles lidaram esse jogo como se fosse talvez uma final de campeonato. Pra gente era só mais um jogo. Ou seja, quem quis mais? Eles. Quem sofreu mais a maior parte do jogo? Eles. Então eles se dedicaram mais para nos últimos minutos conseguirem fazer algo. E de novo, eles quiseram mais. Por falta de questão de talento, faltou técnica, mas de querência, eles quiseram mais. Né? E de novo, eles colocaram ali uma questão de motivação do Renato. O Renato, ele sempre motiva muito bem os seus jogadores. Né? Se você for lembrar o desempenho do Renato pelo Fluminense, no ano passado, entrou, né? O Fluminense estava muito bem defensivamente com o Mano, mas ofensivamente não rendia. Perdeu de 2-0 para o Fortaleza, aí o Mano, entrou o Renato Gaúcho. Aí ganhou primeiro contra o Bragantino, ganhou segundo contra o Santos, ganhou a terceira fora de casa contra o Corinthians, aí depois teve uma vitória contra o Inter, mas tipo assim, ó, perdeu para o Botafogo, jogou mal contra o Vitória e perdeu 3 pontos, né? Porque estava ganhando, deixou o Vitória empatar. Por volta do mesmo tempo que aconteceu, né, o primeiro gol, na verdade não, contra o Vitória foi lá para os 40 minutos. Aí começou perdendo contra o Sport em casa, de 1-0, conseguiu os 3 pontos no último lance do jogo, com um gol de cabeça do Everaldo. E aí o jogo foi, foi desgringolando, né, na volta do Super Mundial de Clubes. Foram 4 derrotas bizonhentas, velho. Aí o trabalho dele começou a ruir, até que numa eliminação para Lanús, ele entregou o cargo. Então, tipo assim, esse início de trabalho no Vasco, ele é bem característico do Renato Gaúcho, da motivação. Porque o Renato Gaúcho, ele não treina. Ele pegou um time bem treinado. Do Vasco, bem treinado pelo Diniz. Né? Só que o problema, o jogador tem um ego, né, de vidro e grande. Porque elogia o cara se acha o Cristiano Ronaldo misturado com Messi e Pelé, né? Mas critica um pouquinho que ele já vai querer que o técnico seja demitido. Vídeo, por exemplo, Engolano, o maluco não jogava nada, chutou, defendeu e fez isso aqui, ó, pra tu ver. Ego de jogador é uma parada curiosa. Se todo mundo tivesse ego de jogador, ninguém tinha depressão. Ninguém. E ao mesmo tempo é aquele ego de vidro. O Diniz é conhecido por treinar pra caramba. Os caras recebem centenas de milhares de milhões de reais e os caras ficam reclamando de treinar. Ai, eu tenho que treinar muito, eu queria ir pro Cruzeiro do Neymar, eu quero treinar, eu quero ir pro Cruzeiro do Neymar. E aí, nessa aí, um time que, por exemplo, ano passado era competitivo pra caramba, né? Competitivo, para você que não entende, competitivo é um jogo muito bem, mas não necessariamente joga bem o outro, né? Joga muito bem os jogos. Um time regular é aquele que, tipo assim, pode ser regular
todo jogo ruim e todo jogo bom. Né? O time do Vasco, ano passado, era um time competitivo, mas não era nem um pouco regular. Jogava mal um, jogava bem outro, jogava bem um, jogava mal outro. Né? Já o Fluminense é um time regular e um time competitivo. O Fluminense só precisa melhorar essa questão aí, a partir do minuto 65, começar a desgringolar tudo. A partir desse minuto 65, o Fluminense desgringola. Precisa antecipar isso. Não antecipou, achou que já estava ganho, o time relaxou, o outro time quis mais por quê? Não importa, conseguiu fazer 3 gols, né? E o que vai acontecer no futuro não importa também, porque a gente só vai enfrentar eles mais uma vez, né? E pode ser que a gente enfrente eles no momento que eles estão lá embaixo, o Renato demitido, e aí vem outro, né? Que é tudo treinador, nos primeiros jogos manda bem, daqui a pouco cai e pum, roda. Mas o que aconteceu foi isso, o Fluminense jogou melhor, desligou, tomou 3 gols, e aí vida que segue. Deixe seu comentário, deixe seu like, tricolor, valeu, até a próxima, tchau, tchau.